Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, pátria amada, seu empregado público Jorge Cajuru sobe neste segundo dia de trabalhos aqui no Senado Federal, na tribuna desta casa, para voltar a um assunto e também anunciar um outro importante em relação à saúde no estado que tenho orgulho de representar e que devo gratidão eterna, que é o estado de Goiás. Antes de mais nada, como bem colocou o senador Paim, a gente sempre tem uma alegria extra aqui nesta casa quando ocupa a mesa da presidência o senador Antônio Anastasia. E ele sabe do quanto eu, de forma franca, gosto dele, o admiro, o respeito, o tenho como referência, porque eu não sou hipócrita, o senhor me conhece. Eu gosto ou eu não gosto. Como eu não gosto de muitos aqui, eu gosto do senhor. Está do seu lado um irmão que é o senador Plínio Valério. E por que eu gosto do senhor? Porque muita gente me pergunta, inclusive. Muita gente que não gosta daquele mineiro lá, que evidentemente eu tenho nojo, Aécio Neves, vem perguntar: Cajuru, por que você fala tanto do senador Antônio Anastasia? Eu falo porque se ele for presidente, me parece que está aqui a senadora Zenaide, que alegria, que saudade dela, Zenaide Maia. Daqui a pouco quero falar do seu estado, Rio Grande do Norte, com orgulho, aliás. Por que falar bem do Anastasia na presidência? Porque se ele amanhã for o presidente desse Senado, eu duvido Paim, duvido Humberto, duvido Zenaide, duvido senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras, aposto, aliás, não só duvido, que ele não cometeria esses erros. Iniciando a miscelânea pelo item viagens do parlamento, cujos excessos precisam ser evitados e falados aqui sem medo, porque ontem eu falei durante 20 minutos sobre os absurdos cometidos na gestão de Davi Alcolumbre na presidência do Senado. Quando eu desci, o senador Paim ouviu vários chegando em mim: Cajuru, parabéns pelo que você falou, mas ninguém aqui falaria, mas parabéns, eu gostaria de falar. Não adianta gostar de falar, tem que subir aqui na tribuna e falar, não é nada pessoal, não é ofensivo, e é absolutamente verdadeiro, não tem mentira. São as chamadas viagens oficiais que devem ser pautadas pela transparência e sobre as quais estou preparado com um projeto. Sobre essas viagens, trago um dado extraído do portal de transparência. Com elas, o Senado, este Senado Federal que deveria economizar e não gastar desse modo, no ano passado, se alguém perguntar quem gastou mais, Cajuru, o Davi Alcolumbre no primeiro ano dele ou antes o Renan Calheiros? Eu sei que 90% responderão: claro, Cajuru, o Renan Calheiros. Não, o Davi superou o Renan, com um gasto de R$ 933.285,91 com viagens oficiais, viagens inúteis, vamos falar a verdade, na maioria delas. Um valor recorde, o maior dos últimos 4 anos. Para que se tenha uma ideia, representa um acréscimo de 61% em relação às despesas com viagens oficiais no ano de 2018. Em tempos de crise, um aumento de gasto no mínimo, questionável ou não, Brasil? E gostaria de lembrar que ontem, logo depois que toquei no assunto excesso com gastos de viagens oficiais, o seríssimo site O Antagonista publicou nota informando que o senador Davi Alcolumbre, presidente desta casa, usou avião da FAB com 20 convidados a bordo para se deslocar de Brasília até o seu estado, celebrando o aniversário de Macapá. Parabéns, Macapá, mas não parabéns, Davi.
Por que não pegou, não usou um avião normal, comercial, pago pelo Senado, sem problema nenhum? Agora, avião da FAB com 20 pessoas, num dia que o senhor deveria estar aqui ontem. Essa casa tinha que ter começado ontem a votar, a abordar assuntos como o Paim acabou de abordar aqui, a MP 905, reforma tributária e tantas outras prioridades. Agora, só por causa do aniversário, aí ele transformou a sessão de ontem não deliberativa. Eu lembro que muitos de nós fomos eleitos em 2018 graças aos ventos de mudanças que sopraram em todo o país. Por isso cabe a pergunta: como fazer um novo parlamento aumentando despesas quase impossíveis de justificar e adotando velhas práticas que merecem repúdio da população? Use aqui ponto de interrogação ou exclamação, fique à vontade. Coloco um novo tema nessa mixórdia: a condução dos trabalhos deste Senado. Mais especificamente, a função da mesa diretora. Presidente Anastasia, se eu estiver errado, me corrija, me desminta e eu pedirei desculpas. Segundo noticiou ontem o antagonista, vai ter de se reunir a mesa diretora para tratar do caso da senadora juíza Selma. Gente, pela apuração de o antagonista, há 214 assuntos na fila para serem analisados pela cúpula do Senado. Isso porque desde que assumiu o comando da casa, em fevereiro de 2019, o presidente Davi não reuniu a mesa diretora desta casa nenhuma vez. E todos aqui falam isto fora da tribuna. A maioria, e repudiam, evidentemente. Lembro que, segundo o site de notícias, entre os assuntos que se acumularam sem solução nesse período, estão os pedidos de impeachment de ministros do STF, que Alcolumbre decidiu sozinho mandar para o lixo ou para a gaveta, lembrando o Brindeiro de Fernando Henrique Cardoso. Aliás, ele está superando o Brindeiro, o rei da gaveta. E de novo pergunto: o que pode haver de novo na adoção de posturas autocráticas? Para não dizer que o Cajuru está pegando no pé do Davi, de forma alguma, gosto dele e tenho um maior carinho por ele. Mas crítica eu já fiz até o meu pai, quando eu trabalhava no SBT, não vou fazer ao Davi. Então, o outro lado aqui do quarteirão, o presidente da Câmara, agora nas férias, 11 viagens com o avião da FAB. Tem foto lá com família e secretária e tudo. Desembarcando e embarcando pelo avião da FAB. Pelo amor de Deus, véio. Então, neste leque variado de temas, eu vou abrir espaço para dizer que, além de pronunciamentos como este, a apresentação de projetos, participação em comissões, em CPI, eu não me esqueço de obrigações para com os cidadãos goianos. E amanhã falarei sobre a saúde e sobre a 4ª destinação de recursos que consegui. E principalmente é a minha prioridade a saúde, senadora Zenaide. Por quê? Porque você enviar dinheiro para a educação é um perigo. A corrupção existe até em merenda escolar. E daí lembraram do seu estado, de uma cidade no Rio Grande do Norte, que o senador Anastasia, evidentemente, tem bela recordação desse nome. Eu falo Nísia Floresta, a brasileira mundialmente conhecida, a nossa Simone de Beauvoir. Ela só não tinha um Jean-Paul Sartre, uma brasileira histórica. É o nome dela, a cidade de Nísia Floresta, na Grande Natal. Lá é um exemplo que eu vi com os meus olhos, de merenda escolar honesta. Secretária da Educação, me parece o nome dela, Valéria. Até azeite de oliva, numa pequena cidade lá no Rio Grande do Norte. Exemplo para o Brasil. Azeite de oliva, tempero, mel no café da manhã das crianças. Então eu tenho medo de enviar dinheiro à educação. Prefiro a saúde, centro diabético em cada cidade. Teremos 5 centros diabéticos em Goiás, porque aí não tem como roubar, porque a gente fica ali em cima e vigia. Para concluir e não ser
longo e indisciplinado, como realmente não sou, o senador Anastasia sabe, rapidamente eu não posso deixar de falar em reforma tributária. Existe um projeto de lei de minha autoria que mexe nas alíquotas de imposto de renda. Eu duvido que o Paim vai discordar de mim, senador do PT, senador do Trabalho. Duvido que Humberto, que Zenaide, duvido que Plínio, senador que Anastasia... Senador Cajuru, só um segundo. Claro. Não posso discordar, porque Vossa Excelência faça esse registro e faça em homenagem a Vossa Excelência. Vossa Excelência, antes de apresentá-lo, conversou comigo. Digo, esse eu voto sem pensar. Então não posso agora discordar. Vossa Excelência foi muito gentil ao conversar comigo. Foi a primeira pessoa que eu conversei. Então, meus cumprimentos pelo projeto. E depois o senador Amin, que também adorou o meu projeto e só pediu para diminuir 2% nos 40%. Então, fecho. Propõe esse projeto ampliar o limite de isenção para quem ganha menos, ou seja, até 5 salários mínimos. Isenção para quem ganha até 5 salários mínimos. E cria 2 alíquotas para enquadrar os que recebem mais. 35% para incidir sobre salários entre 40 e 60 salários mínimos e alíquota de 40% para quem tem salários acima de 60 salários mínimos. Rapidamente, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal garantiram a mim: isto acumularia 1,6 trilhões em 10 anos, mais do que o 1 trilhão de economia que se esperava e não vai se atingir com a reforma da Previdência. Então, essa casa terá coragem e independência, como eu sei que o senador Anastasia terá, para debater esse assunto dessa forma, porque a reforma tributária a goela abaixo nós não vamos aceitar de forma alguma. Agradeço, desculpe um pouquinho do tempo que eu passei, porque eu fiquei um pouquinho, francamente, emocionado ao lembrar da cidade da Grande Natal, Nísia Floresta, onde fui muito bem recebido. Obrigado, senador Anastasia. Obrigado, Brasil.